E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, demoramos, mas voltamos. Vamos falar então sobre melhores escolas de inglês para aprender? Então a gente falou sobre Duolingo, falamos sobre listening e agora a gente vai falar da diferença de CCEA, CELEP, Berlitz, tudo isso. Por que escola eu começo, para onde eu vou, o que é melhor. E o objetivo aqui não é puxar a sardinha para lado nenhum, mas te dar uma visão um pouco mais ampla sobre as coisas. Para eu dizer como é que você tem que olhar a escola como aluno, primeiro eu preciso te explicar como que é uma escola pela perspectiva do investidor, do cara que vai lá e monta a escola de inglês. Vamos ver quais são os objetivos da pessoa e quais são os maiores desafios, quais as maiores dificuldades. Para isso eu coloquei aqui franquia de escola de inglês, riscos e desafios, aí achei um monte de página aqui, cliquei aleatoriamente em 3 e cheguei aqui. Então vamos lá, os riscos de se investir numa escola de inglês. Primeiro, investimento financeiro, que é a grana que você precisa ter para ter um prédio ou alugar um prédio, para você deixar esse prédio em condições de abrigar uma escola. E eu acho que o segundo, ele é ainda mais difícil do que o primeiro. Porque, vamos lá, eu e você tem dinheiro e eu tenho know-how. E aí você fala assim, tá, me fala aí quanto que você precisa para abrir a escola e o que precisa para ela dar certo no mercado. Eu falo, eu preciso de grana, eu preciso que você me dê um prédio, que você reforme a escola, que você faça salas de aula, e agora a gente vai precisar contratar a mão de obra qualificada. E aí você tem o primeiro problema, porque não importa que escola seja, desde a mais barata até a mais cara, você precisa de mão de obra qualificada, e mão de obra qualificada é cara. E você não vai ter condições de pagar para um professor aquilo que ele consegue no mercado sozinho, porque um professor qualificado, ele está sempre com a agenda cheia e ele não tem espaço, e se ele quiser substituir esse espaço, ele não vai numa escola ganhar pouco, ele vai cobrar do aluno diretamente, porque ele tem o método dele, com livro, sem livro, com grupo, sem grupo, presencial ou online, ele vai conseguir desenvolver com os alunos e receber diretamente deles. Então, o seu custo de manutenção, porque você não pode ter professor só, você tem que ter gente trabalhando no marketing, você tem que ter recepcionista, secretária, você tem que ter equipe de limpeza, e tudo isso vai encarecendo o seu produto. Então, como escola, você compete com um professor bom, você compete oferecendo estrutura mais um professor barato. Esse professor barato, geralmente ele se submete a trabalhar nessa escola porque ele vai ganhar menos, mas porque ele precisa. Sou contra o cara ir lá ganhar menos? Não, se eu não tivesse qualificação e se eu soubesse inglês, mas não tivesse experiência no ensino e não conseguisse arrumar aluno sozinho, eu iria trabalhar na escola. Para quê? Para ter bagagem, para ter contato com o aluno, para ter experiência em resolver, em solucionar a dúvida do aluno e ajudá-lo. Então, uma escola de inglês, ela sempre vai ter um problema. Ela vai contratar professores inexperientes, vai descobrir quais são os bons e os ruins. Os ruins vão fazer a escola perder aluno e eles não vão melhorar. E os bons, eles vão melhorar muito rápido e vão sair da escola. Por quê? Porque eles vão receber propostas de trabalho mais interessantes ou então eles vão empreender. Isso é dificílimo. Recessão de mercado. Escola de inglês é o seguinte, quando dá merda, todo mundo desaparece. Quando dá merda, todo mundo desaparece. Então, 2015, meus alunos sumiram. 2020, boa parte dos meus alunos sumiram. E aí depois volta todo mundo. O problema é que, assim, quando os meus alunos sumiram em 2015 e 2020, eu fiquei em casa, porque eu já estava em casa. E eu fiquei, passando por aquela turbulência. Aí passou 1, 2, 3 meses depois, eu tô vendo que a gente não vai morrer não, eu tô vendo que a gente ainda vai precisar trabalhar, tá aparecendo uma oportunidade de emprego, aí eu preciso de inglês para entrevista, e aí volta todo mundo. O problema é que eu já estava em casa, e eu não tinha o aluguel de um prédio para pagar, eu não tinha secretária para pagar, eu não tinha faxineira para pagar, eu não tinha recepcionista, eu não tinha pedagogo, eu não tinha absolutamente nada para pagar que não fosse eu mesmo. Então, escola de inglês, ela tem esse problema de repente, um monte de gente ficar inadimplente.
Então, olha que engraçado, você começa com uma turma de 10 pessoas, aí os 8 continuam indo, 2 somem. Só que desses 8 que continuam indo, 4 pararam de pagar. Por quê? Porque disparou o preço da gasolina. E aí você está com 8 alunos lá na sala, você tem que reter esses alunos para que eles não desapareçam, só que você não pode mandar um agiota na casa dele receber a mensalidade. Tem isso. Como é que você se protege disso? Um professor particular, ele se protege ou fazendo um acordo, ou então simplesmente deixando de dar aula para o aluno e substituindo por um outro que ele já tem em fila de espera, que tenha dinheiro para pagar e que não vai ficar inadimplente. Uma escola, ela tem que seguir todos os direitos do consumidor e protegê-lo, e aí você precisa ter capital de giro. Então, esse capital aqui, ele não é só para abrir escola, é para segurar as coisas numa eventual recessão. Definição de preço, muito difícil. Captação de alunos, pior ainda. Então, você tem que fazer determinadas coisas no sentido de... qual que é a melhor metodologia? Não existe uma maneira de fazer um aluno aprender inglês que não seja se comunicando através dele. Então, o que eu faço? Eu tenho um aluno que está muito estressado, precisando falar mal do chefe. Então, eu vou te dar as ferramentas para você poder falar mal do seu chefe em inglês. E aí, a gente começa o curso. Eu tenho um aluno que é apaixonado, fissurado, obcecado por Overwatch. Tudo bem que já faz um tempo e ele já mudou, né? Ele melhorou um pouco. Mas na época em que ele não conseguia pensar em outra coisa a não ser Overwatch, o que a gente fala pra ele? Cara, você vai entrar no servidor americano e você vai ficar conversando com os caras em inglês, porque senão você não vai aprender. Então você joga durante a aula, mas vamos lá, vamos manter o foco no negócio. Então, quando você tem uma aula particular, você consegue, dependendo do professor, é claro, customizar como é que vai ser a sua aula. Olha, eu sou fissurado por Friends, eu sou fissurado por política, então eu quero ficar a aula inteira falando mal do Bolsonaro. Pode, não tem problema, eu vou te ensinar um monte de palavrão, eu vou te ensinar um monte de coisa para você ficar falando mal do cara a aula inteira, mas você vai falar em inglês. Quando você faz uma captação de alunos e você tem um modelo de franquia a seguir, então assim, quais são os desafios que você precisa, que você vai encontrar na sua instituição? Você vai ter, auditorias. O que é uma auditoria? Então estamos pensando aqui como empreendedor, certo? Eu vou abrir uma escola, qual que é essa daqui? Wizards, sei lá, Berlitz. Aí eu tenho o livro da Berlitz, eu tenho o material da Berlitz, e aí o cara, ele é fissurado por política e eu quero deixar ele falando mal do Bolsonaro a aula inteira. Eu posso? Não. Por quê? Porque eu vou sofrer uma auditoria e vou ter que pagar uma multa. Por quê? Porque a franquia... O McDonald's, ele pode vender um podrão? Ele pode vender um X-calabresa que o Humberto aqui do lado da minha casa faz? Não. No McDonald's você só pode vender o cardápio do McDonald's. Logo, se você tem um material da Berlitz, você só pode dar aula no que se refere, no que se trata aquele material. Então você tem limitações. Então quando você vai com uma dúvida de, sei lá, de modal verbs na sua primeira aula, o seu professor, ele simplesmente não pode falar vamos estudar o can, então, porque isso vai agilizar o seu processo. Não, eu vou falar, cara, eu tenho que te ensinar present continuous e foda-se se você já sabe. O seu primeiro semestre é isso. Você vai ter que ficar estudando esse negócio aí. Eu acho que eu fui meio agressivo eu fui meio fútil aqui na minha expressão, mas espero que vocês tenham conseguido entender. Captação de alunos é complicado, porque eu vou contar um segredo para vocês. Imagina que eu posso escolher quem eu quiser no país inteiro para ser meu aluno no grupo que eu estou formando. Então eu faço uma prova para descobrir exatamente quais são os alunos que estão perfeitamente no mesmo nível. Eles sabem exatamente a mesma coisa de inglês hoje. Aí eu formo uma turma de 8 alunos que estão exatamente no mesmo nível. Dada a largada, nada garante que esses alunos vão correr todos na mesma velocidade. Então eu posso ter um que escutou série e filme a vida inteira, e música a vida inteira, e o outro não sabe a diferença de he e de she. Por quê? Porque ele nunca teve contato com o inglês. Eu coloco pessoas com diferentes inteligências. Eu pego um cara muito bom de matemática para estudar língua em que tudo depende. Tem hora que é essa palavra, mas nem sempre. E às vezes essa palavra significa isso, mas às vezes não é. O engenheiro, ele vai falar, cara, eu não sei pensar desse jeito, onde tudo depende. Para mim, ou é ou não é. Eu falo, cara, mas a língua é assim, me desculpa. Então, o ritmo de corrida deles vai ser diferente. Aí sempre vai ter um que vai ficar frustrado porque vai falar, porra, tô pagando caro, tô gastando meu tempo, que é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida,
E eu tô me sentindo segurado porque eu não tô rendendo como eu poderia render. E vai ter alguém que vai ter problemas de autoimagem, vai ficar chorando e vai falar: Meu Deus, eu sou burro, eu tento, não consigo, não aprendo. Eu sinto que eu tô atrapalhando o grupo, eu não consigo acompanhar, eu não levo jeito pra isso, eu vou sair correndo dessas uvas aqui porque eu sou uma raposa. Raposa e a uva, fábula de Esopo. Um, Complicado você fazer uma captação de aluno e uma retenção de aluno. Então ontem eu estava conversando com uma aluna minha que faz aula comigo e faz curso de inglês e ela estava falando, porra, a gente ficou lá substituindo o pronome num negócio que não faz sentido, cara. É um negócio que eu nunca vou usar na minha vida, mas eu tenho que fazer e é daquele jeito que funciona. E aí, como que você faz? E aí eu pergunto pra ela, qual que é o objetivo da escola de inglês? O objetivo da escola de inglês, infelizmente, ele não é que você chegue à fluência, é reter aluno. E como que você retém aluno? Você dá biscoitos para ele no sentido de você está cumprindo meta, você está melhorando. Então ele te dá uma prova e você passa nessa prova, mesmo que você não tenha entendido porra nenhuma, mas aí ele fala assim, você tá dentro do esperado, então confia em mim que vai dar certo. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, no 6º ano você se forma. E aí você fala assim, cadê minha fluência? Então não tem fluência, minha filha, porque você não entendeu a diferença de I'm working e I work ainda. Você se confunde, você fala she do, e pior do que isso, você não está vivendo a sua vida nesse novo código que te foi apresentado. Então essa fluência não vai vir. Aí das duas, uma, ou você fala que a escola é uma merda ou que você é burro. Geralmente os alunos falam, eu que sou burro, porque tem gente que aprendeu, o cara fez comigo lá e ele é fluente hoje. Só que você não vê que o cara que estudou com você, ele é fluente porque ele estava lá assistindo série, vendo vídeo, indo para os Estados Unidos, arrumando um trampo onde ele falava inglês. São coisas que vão muito além da sua inteligência, que fazem com que você chegue à fluência. É a vivência, é a vida nesse código. Mas a escola, e eu não tiro a razão do professor, se o cara tá sem, se ele tem por obrigação, porque a franquia tá auditando o cara e ele tem a obrigação de ir lá e ensinar pronome naquele dia, ele tem que ensinar pronome de acordo com aquele material. Ele não pode abrir uma página do Google numa professora da África do Sul que fez umas mímicas lá e todo mundo entendeu, e usar aquilo para que o aluno entenda. Por quê? Porque a escola, ela capitaliza em cima do material didático dela. E a gente vive numa nova era em que material didático não vale nada. Por quê? Porque Google. Mas as escolas de inglês, elas são de uma outra época. Eu vou contar uma história para vocês. Numa escola de inglês. Eu não vou falar o nome dessa escola, sei lá, faz de conta que é a CNA. Então, como que essa escola começou? Faz de conta que é a CNA, não estou falando que é ela. Essa escola, ela começa com a falência de uma editora. Esse cara era funcionário de uma editora. E essa editora, ela imprimia livros e vendia livros. E vendia para Saraiva, para Siciliano, para essas livrarias grandes, que por sinal também estão falindo. E aí essa empresa fala e ela está devendo para o cara que era funcionário dela. E não tem dinheiro. E ela vai para recuperação judicial, vai para um processo de falência e, cara, azar o teu, eu fali, não tenho como te pagar. E o estoque dela estava forrado de livros. E esse cara, ele podia pegar livros de filosofia e sair vendendo na rua. Ele podia pegar livros de língua portuguesa e sair vendendo na rua. Ele podia pegar livros de história e sair vendendo na rua. E tinha lá um monte de livro de inglês. E aí, o que esse cara fez? Ele pegou esses livros de inglês e falou, isso daqui eu acho que eu consigo vender. Então ele, por não receber os direitos trabalhistas dele porque a editora faliu, ele pegou todos esses livros, levou para casa dele e falou, vou começar a vender de porta em porta. E ele saiu vendendo de porta em porta esses livros de inglês e ninguém comprava. E ele falava, caralho, como que eu desovo esses livros? Mas olha, tá em promoção, eu tô vendendo por R$50, mas se você tiver 30, você leva esse livro aqui. Os caras falavam, não, cara, não leva jeito que isso não quero, eu preciso de inglês, mas eu não vou aprender desse jeito. E aí esse cara teve uma ideia, ele foi para uma amiga dele que falava inglês. E aí, olha só que genial, ele estava tentando vender por 50, por 30 ele não conseguia, na época não tinha nem plano real, então estamos falando em valores atuais, fictícios.
E ele falou pra amiga dele assim: escuta, eu vou fazer um negócio com você. Eu vou te pagar um salário pra você ficar aqui do lado do telefone. E se alguém te ligar fazendo alguma pergunta, aí você responde pra pessoa, pode ser? Ela falou: mas espera. A pessoa vai ter uns livros desse aqui, ela vai te ligar pedindo para você explicar a parte do livro que ela não tá entendendo. Se você ficar aqui do lado do telefone atendendo o telefone o dia inteiro, eu te pago esse salário aqui. A menina falou: mas eu não tenho experiência, eu sei falar inglês, mas ele falou: não tem que ter experiência. Você pode? Você fica do lado do telefone? A menina falou: fico. Beleza. Ele saiu vendendo esses livros na rua, não por R$ 50 e com desconto por 30, né? Porque tava com 40% de desconto aqui na nossa drogaria, o lugar mais barato aqui da região. Mentira. Esse cara, ele voltou pra rua e dessa vez ele começou a oferecer por R$ 400. Ele falou: olha, eu tenho material didático excelente, incrível, e esse material didático ele tem um diferencial. Eu garanto que você vai chegar à fluência com esse material, e se você tiver qualquer dúvida, você liga nesse telefone aqui, essa é a nossa central de plantão de dúvidas, e vai ter uma pessoa que vai te ensinar e você vai entender. Quanto que custa esse livro aí? R$ 300 cada um. Porque cada um é um módulo. É R$ 300 cada um. Porra, mas são 6 módulos. Sim. Cara, mas você vai saber inglês, isso não tem preço. E ele começou a vender esse material a rodo. E o que ele fez? Ele reativou as atividades da editora. Ele falou: não está falido mesmo? Esse material aí não está quebrado? Não, quer dizer, a empresa não está quebrada? Eu quero que vocês façam uma edição desses livros. Ele começou a vender esses livros e ficar rico. Como? Enganando pessoas no sentido de: olha, você compra esses livros e se você tiver dúvida... Aí a pessoa tinha dúvida e falava: o que é Reader? O que é esse negócio aqui? E a menina, ela fazia o que ela podia, coitada, mas chegava uma hora que dava 5 minutos que ele tinha ali para resolver a dúvida dele. Ele chegava à fluência, não. Aí o que ele falava? Sou burro, eu não levo jeito para inglês, não. E eu vou deixar esse negócio aqui. Então um monte de gente que tinha família que comprava Barça e os filhos nunca lia, também um monte de gente comprou material e também nunca leu. E aí esse material ele começou a ficar queimado, porque já não vendia com a mesma quantidade, porque muita gente já tinha comprado e não funcionava. Então o que a gente vai fazer? Aquela menina que ficava do lado do telefone, agora ela vai ficar numa escola. Ela vai ficar numa escola e aí assim, mas ela vai... Mas, porra, se você tiver que prestar serviço para alguém, a gente tem que pagar imposto por esse serviço. E livro tem uma das tarifas de impostos mais baixas que existem. Então, o que você vai fazer? Eu vou abrir uma escola com o material top das galáxias, o material mais foda que existe, porque o segredo está no material didático, o segredo está na metodologia, e a pessoa que vai ficar na escola lá é só para tirar dúvida, igual a menina ficava por telefone antes. Então, eu não vou falar o nome da escola aqui, mas eles começaram a abrir diferentes unidades em que a aula era de graça. Você só paga o material didático. Por que a aula é de graça? Caridade. Material didático, livro, imposto, a taxa mais barata que existe no mercado, no país. Nessa época, começou a bombar aqueles primeiros cursos de computação. Né? Olha, não sei o que tech, não sei o que informática, não sei o que SOS, não sei das quantas. Você liga agora aqui na nossa rádio, você vai ganhar um curso de computação inteiramente grátis. Você só paga o material didático. Isso iludiu toda uma geração de alunos que se tornaram pais, que acreditam que existe algum material didático que é mágico por si, e você só paga o material didático porque, afinal de contas, a mágica está nele, e você vai para a escola para alguém tirar suas dúvidas. Porque a não sei o que computadores lá, era isso. Você paga o material didático, mas tem uma pessoa para te explicar. E essa pessoa é ruim, mas o material é mágico. É você que é burro. É você que não aprende esse negócio. Por que eu estou te contando essa história no livro em que supostamente eu teria que te dizer qual é a diferença entre uma escola e outra? Porque não existe o material dourado, não existe o material Pro, não existe o material Master Plus, o material que tem a mágica que vai fazer você aprender, porque o que vai fazer você aprender é se comunicar em inglês.
E por que que um monte de intercâmbio internacional não dá certo? Porque você paga uma puta de uma fortuna e você vai sem falar porra nenhuma, desculpa o meu palavrão de novo, e você chega lá e você tem um professor nativo, manja pra caralho, um material Super Master Plus Ultra Top da universidade de não sei da onde, e você tem os seus colegas, é um cara da Índia, um cara da China, um cara da Coreia, tem um cara de Portugal, tem uma mina da Venezuela, e vocês começam a estudar e você não entende porra nenhuma, mas você tem um monte de lição de casa pra fazer. E aí o que você faz? Como você tá se sentindo solitário, você começa a conversar com o português. Aí você volta falando assim, com um pouco meio fechado as coisas. Espera um bocadinho, você vai chegar à fluência. Entende que você começa a falar quando você começa a usar o código para se comunicar através dele. Então é muito complicado eu chegar para você e dizer qual é a melhor franquia, porque quando a diferença para mim entre o Pink and Blue Freedom, que foi onde eu fiz 3 semestres lá, e a Berlitz, porque eu pego aluno a rodo de lá, é zero. O material é a mesma coisa, e os professores eles têm níveis próximos. Ah, mas o Berlitz, ele contrata professores que já moraram fora e que não sei o que. Sim, mas não necessariamente esse cara dedicou a vida inteira dele a ensinar idioma, porque a hora que ele ficar bom nisso, ele vai para outro lugar. Porque a Berlitz, ela tem uma mensalidade para o aluno, cara, ela não tem um salário maravilhoso para o professor. E é engraçado, porque eu trabalho com alunos que são aqueles que deram certo na vida corporativa, e esses alunos que deram certo na vida corporativa, geralmente eles têm incentivo da empresa para pagar mensalidade. Instante. E eles podem pagar caro e estudaram lá 3 ou 4 anos e não conseguiram chegar à fluência ainda. E por que eles não chegaram à fluência? Porque estão num grupo de alunos onde você faz amizades, você se comunica, mas você dá um jeito em português e o professor ele tá lá treinando os coitados dos alunos para prova, porque se ele não... Cara, imagina você pagar R$1.500 de mensalidade numa escola e se você não passar na prova, você vai ter que fazer esse módulo de novo. E aí você fala, cara, mas eu tenho que estudar 6 anos aqui. E se eu bombar é 6 anos e meio. Se eu bombar de novo é 7 anos. Pagando 1.500 por mês. Não, eu vou passar nesse negócio. E aí o seu objetivo, ele vira passar na prova. E quando você tem por objetivo passar na prova, o que você deixa de lado? A fluência. Então, se ao invés de ficar se matando para saber como que você coloca o verbo com ED depois do have toda vez que você vê, porque é o que vai cair no exercício da prova, você deveria buscar alguma pessoa que tivesse disposição para te escutar falando mal do seu chefe em inglês, te dando os palavrões que você precisa para xingar ele. E claro, não só isso, outras coisas. Mas aí para cada hora que você desabafa com o seu chefe, deveria ter, com o seu professor a respeito do seu chefe, você deveria ter 8 vezes mais tempo de input naqueles sites que eu falei no vídeo anterior. Você deveria escutar, mas não está entendendo. Está entendendo 10%? Então continua. E vai lendo a palavra que a pessoa está dizendo. Por quê? Porque você vai se acostumar com o som e vai se acostumar com a pronúncia, com o significado. O significado você pega com o tempo. E aí você, com alguém te estimulando a falar o tempo inteiro, você vai pegando a manha de construção. Tem gente que fala assim, nós somos uma geração de internautas. Internauta, que termo velho, né? A gente é uma geração que está acostumada a escutar e ler, escutar e ler, escutar e ler. E aí quando você pergunta para uma pessoa como que é o seu inglês, ela fala, entendo bem, eu leio, mas é para falar, sabe como que é? Sim, por quê? Porque você assistir uma pessoa dando cambalhota é uma coisa. Você entende a cambalhota que a pessoa dá? É claro que você entende. A teoria da cambalhota e você vê que a pessoa está dando uma cambalhota, isso você sabe. Agora, sair virando cambalhota é outra coisa. E você só aprende fazendo. Ou você conhece alguém que aprendeu a nadar na internet, vendo vídeo no YouTube. Não. Então você tem que ter uma pessoa que te escute falando e que te corrija. E por isso que nas minhas aulas eu não gosto de ficar colocando vídeo para o aluno escutar, porque por isso ele faz sozinho, ele não precisa me pagar caro por hora para ele ficar escutando um vídeo que ele encontra na internet. Material não pode ser o foco do seu curso, comunicação tem que ser.
Então você assiste 20, 50 vídeos e vem pra cá e me conta o que você assistiu. Aí você fala, tinha um book in the table. Eu vou falar, não é in, é on. Ah, tá bom, the book on the table. Por quê? Eu vou te explicar por quê. E aí você vai entendendo e você vai aprendendo a fazer as suas construções. Então, eu tô aqui dizendo que escola não presta? Não. Fausto, você conhece gente que chegou à fluência em escola de inglês? Conheço pouquíssimas. Por quê? Porque depois elas não me procuraram. Repete que eu não entendi. Tem gente que aprende em escola de inglês e tem gente que não aprende em escola de inglês. As pessoas que aprendem em escola de inglês, eu não conheço. Por quê? Porque elas não chegaram a me procurar. Porque elas aprenderam na escola de inglês e descobriram como que elas fazem para manter isso sozinhas e seguiram suas vidas. E todas as outras pessoas que estudaram 5 anos, 6 anos e não aprenderam nada, aí eu conheço, porque elas vieram me procurar e falaram, olha, eu tenho trauma, eu sou burro, eu não entendo, isso não entra na minha cabeça. E aí eu abraço a pessoa e falo, calma, vem comigo. E aí, como já aconteceu, a pessoa tá lá falando, desabafando sobre a vida dela e de repente do nada ela começa a chorar e fala, meu Deus, eu tô falando inglês. Pois é, tá. Por quê? Ah, mas eu não sofri, a aula não foi sofrida como eu precisava ter sido. A aula não precisa ser sofrida. Ela pode ser divertida, só que você vai ter que passar por fundamentos, vai ter que entender como que a língua funciona, vai ter que tentar muito e vai ter que ter alguém do teu lado dizendo, não é assim, não é bem assim, aqui você pode usar essa palavra, aqui você pode falar isso desse jeito, como se fosse um aparelho odontológico. Não é chegar e dar uma porrada no seu dente, não é dar um soco no seu dente, não é puxar o seu dente com um alicate, é ficar fazendo uma pressão constante ali, ó. Não é in, é at. Não, aí não é on, é in. Não, aqui é assim, ó. Não, mas não fala talk with. Fala talk to. Não, mas também não fala call to, fala call só. E aí, assim, de ficar uma pessoa o tempo inteiro ali, corrigindo e te ajudando a falar o que você quer, vai chegar uma hora que você vai começar a fazer isso sozinho. E aí, com muito input e com oportunidade de exploração em campo, aí você consegue. Eu quero encerrar esse vídeo com uma fala do Graham. Eu tenho mania de estudar outros idiomas em nível básico para conseguir me colocar no lugar dos alunos iniciantes. Como eu aprendi inglês com 16 anos, como eu aprendi japonês com 20 anos, eu estou muito distante agora aos 42 da época em que eu aprendi. Então o que eu faço? Agora eu comecei a estudar chinês. Por quê? Porque aí eu vejo o quanto é difícil, o quanto é desgraçado você começar a pronunciar palavras que você nunca viu na sua vida. E uma vez, numa dessas, há uns 6 anos atrás, eu comecei a estudar francês. E eu tava lá, e aí eu tinha um aluno em inglês na época, e ele estava estudando português comigo, e eu fui todo empolgado falar para ele assim, tô estudando francês agora. Ele falou, por quê? Ah, porque é bom, porque isso me aproxima dos meus alunos. Tá, mas por que francês? Onde que você vai usar francês na sua vida? Não é que eu vou usar, é que é importante estudar e sim, talvez um dia poder ir para lá. Ele falou, você vai para lá? Eu falei, vou, mas por que você não fala inglês lá? Não, porque é legal saber o idioma nativo. Então, quando você for, você aprende. E no começo eu achei ele meio ignorante, mas eu falei, não, tem sabedoria aí, como assim? Ele falou, cara, francês é de raiz latina. Se você aprendeu inglês, se você aprendeu japonês, francês na França vai ser fácil, mas você vai estudar aqui no Brasil, você vai falar com quem em francês? Eu falei, é mesmo. E olha que eu já era professor há muito tempo quando ele me disse isso. Eu falei, você tem toda a razão. E aí eu entendi por que eu tinha parado de dar aula de japonês na época. Porque o cara chegava pra mim e falava, eu quero estudar japonês. Por quê? Porque eu gosto de Naruto. Onde que você vai praticar? Não, E hoje em dia a internet até aproxima as pessoas que começaram a estudar japonês. Na época não tava essa febre toda. O inglês você vai estudar quando ele for fazer parte da sua vida e quando você tiver a oportunidade de aplicação. Então é muito bom que você saiba onde que você vai aplicar. Você já sabe quais são os fóruns, quais são os grupos, qual é a comunidade onde você vai interagir. Você já colocou na sua cabeça que você vai conversar com as pessoas que trabalham com você e que então assim, você precisa ter um propósito para aquilo que você está estudando. Você se vê falando inglês, é muito importante que você se veja falando inglês.
e que você use esse código para se comunicar desde o primeiro dia. No primeiro dia você foi para a escola, o professor te ensinou a falar I am working, aí você fala, então como que eu falo eu tô bebendo, I'm drinking, como que eu falo eu tô correndo, I'm running, então eu pego o verbo, coloco ING, o verbo to be aqui, é assim, é assim. Então ela tá dormindo, she's sleeping. Sim. Então você já é fluente no pouco que você sabe. E essa fluência, ela tem que ser aplicada desde a primeira aula. Comece a narrar aquilo que você vive, comece a descrever aquilo que você enxerga, comece a colocar tudo em inglês. Eu gosto de horóscopo em inglês, eu gosto de culinária, receita em inglês, e coloque tudo na sua vida em inglês e se exponha ao máximo a esse ambiente. Lembre-se que o Athelstan, no meio dos nórdicos, começou a escutar Thor e enxergar Odin. E o Ragnar, a gente está falando da série Vikings, se você não assistiu, se lascou. O Ragnar, no meio dos cristãos lá na Inglaterra, ele começa a enxergar Jesus. Por que eu estou te dizendo isso? É muito difícil você ficar no meio de uma comunidade e não começar a enxergar os valores e não começar a enxergar o mundo através dos olhos dessas pessoas. Você pode odiar chinês. Se você for para a China, talvez você continue odiando, talvez não. Talvez você fale, nossa, eles são pessoas como eu, eles têm sentimentos como eu, eles têm vontade como as minhas, eles têm vontade de expressar o que eles sentem e pensam, assim como eu. E eles são pessoas como qualquer outra, só que eles nasceram aqui, têm essa cultura e têm esse idioma. E aí você aprende e se sente parte deles e volta se sentindo meio chinês, falando, caraca. Então, essa imersão na cultura e na língua inglesa é muito importante. E hoje você vive numa época em que a internet te cerca disso o tempo inteiro. E se você quiser ficar trancado no seu quarto e não ter contato com uma palavra em português ao longo de todas as horas de conteúdo que você consumir, você vai conseguir criar esse ambiente para você. E aí, quando você parar para pensar, você vai falar, cara, tô aqui em Aracaju e tô vivendo a minha vida como se eu estivesse no intercâmbio, sem pagar passagem, sem pagar hospedagem e sem pagar caro por tutores, simplesmente porque eu estou me expondo e as pessoas estão se esforçando para fazer com que eu as entenda e eu consigo me expressar. E aí você vai ter cumprido seu propósito, que é a comunicação. Ou seja, escola, não busque a escola perfeita, tente conhecer professores. Então, assim, Fausto, na minha cidade tem 6 escolas, eu não sei para onde eu vou. Conheça alunos dessas 6 escolas e peçam para eles falar dos professores. Vai ter gente que vai falar, essa escola é boa, mas esse professor é ruim. Fuja dessa escola. Quando o cara fala, o material é meio zoado, a escola é pequenininha, mas o meu professor é tão bom, me dá o nome dele. E vai lá e faz aula com a pessoa. Porque uma pessoa que tem prazer em tirar suas dúvidas vai ser a pessoa que você precisa quando você tiver um monte de dúvidas para ir lá tirar com ele. Agora eu tenho caso de aluno aqui que chegou para fazer exercício e falou assim, eu quero falar que eu leio a Bíblia. Como que fala a Bíblia em inglês? E o professor, proibido pela franquia que tem auditorias, a auditoria proíbe o professor de dizer que não sabe. E o professor ficou 15 minutos falando em inglês, perguntando para ela, mas por que você quer essa palavra agora? Você está no primeiro semestre, você não precisa da palavra Bíblia nesse nível. Por que a gente não fala magazine? Aqui, ó, magazine. Magazine é revista. Ou book. Agora, se você quiser falar textbook, por exemplo, por que você precisa de Bíblia? Esquece isso agora. Desse jeito, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, tem um professor que é melhor do que o Google, porque ele consegue te dar a palavra, a pronúncia, a aplicação, exemplos e consegue correlacionar com a sua maneira de se comunicar com o mundo. Então, da próxima vez que você for me questionar, não me pergunte mais que escola que é melhor, porque a gente já viu que tanto faz, de acordo com a minha visão. Me pergunte que tipo de professor é bom para você. E isso pode ser um assunto bom para um vídeo próximo, caso ele aconteça. Do fundo do coração, espero que isso seja útil. Desejo muito sucesso para vocês nessa empreitada. Por aí, um grande abraço.